ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço. Muito bem, agora nós vamos dar continuidade na nossa matéria. E a matéria de hoje é História dos Hebreus. História dos Hebreus, ou História do povo judeu, ou ainda, se preferir, História de Israel. Então pegue aí o seu material didático. Se você ainda não adquiriu o seu material didático, entre em contato conosco. O material é esse que aparece na sua tela. Muita gente pergunta, mas o que é esse material didático que o pastor Antônio chama de módulos? Módulos, para quem não sabe, são livros. Cada livro desse aqui tem 4 matérias. Então, durante o ano, como foi no ano passado, nós vamos percorrer todos os módulos, as matérias de todos os módulos. Então, se você não tem condição de adquirir, não perca o programa Defesa da Fé, que você vai aprender do mesmo jeito. Agora, se puder adquirir, é bom, porque daí no final do ano, você recebe o seu diploma, seu histórico escolar, tudo aí na sua casa. Depois eu falo sobre isso aí. Mas o tema da matéria de hoje, é quem foi a mulher de Caim? Muitos crentes têm essa dúvida. Eu já encontrei muitas pessoas com essa dúvida. O professor escuta, pastor Antônio, mas como que eu vou entender quem foi a mulher de Caim? Com quem ele se casou? Então esse é o tema de hoje no nosso ponto, História dos Hebreus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é um termo que aparece nos textos que fala sobre Caim. Então eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela o primeiro texto. Está em Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. Vou pedir para ela colocar na tela para que você acompanhe, anote no seu bloquinho de rascunho e depois confira na sua Bíblia, tá bom? Diz assim o texto: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Tá? Então, um termo que você que está estudando, a senhora, o senhor, que vem acompanhando, esse termo conheceu, significa teve relação sexual. Você sabia disso? Pode ver que o mesmo termo aparece em Gênesis 4:1. Quando diz assim, eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela, Gênesis 4:1, colocar esse slide na tela, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Tá vendo? Conheceu? Adão já conhecia a Eva, já estava vivendo com ela, foram expulsos juntos do paraíso. Então, o termo conheceu teve relação, ela engravidou e deu à luz. Então, esse é o primeiro termo que você, como estudante agora da palavra de Deus, como estudante de teologia, precisa aprender, tá certo? Então, conheceu aí não é, oi, muito prazer, tudo bem, como que você vai? Conheceu aí no contexto significa teve relação, ela ficou grávida e gerou, tá bom? Então a primeira coisa que precisamos entender para aprender quem foi a mulher de Caim. Muito bem. Agora uma outra coisa importante. Você tem ideia de quantos anos Caim tinha quando matou Abel? Pergunto para você. Você tem ideia? Já passou pela sua cabeça? Você já imaginou? Quantos anos será que Caim tinha quando ele matou Abel? Vamos aprender isso aí também? Aí nós vamos por dedução. Então veja, Gênesis capítulo 4, versículo 25. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Vou pedir para a nossa editora, a Angélica, colocar na tela para a gente esse slide, para que você acompanhe aí. Olha o que diz. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, tá vendo? Conhecer novamente.
Ele já conhecia, no sentido de conhecer muito prazer. Então, conhecer aqui tornou Adão a ter relação com a sua mulher e ela deu à luz um filho. E chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Agora deduza comigo, você que é estudante da palavra de Deus, deduza comigo. Se ela disse, Eva falou, Deus me deu um outro filho no lugar de Abel, que Caim matou, logo por dedução, não fazia muito tempo. Não fazia muito tempo, porque se ela está falando, olha, Deus me deu outro filho no lugar de Abel, que Caim matou, então ele nasce logo na sequência, essa criança. Ela fica grávida, lógico, ficou triste, perdeu um filho, mas logo ela recupera o trauma, sai daquela situação, fica grávida e tem outro filho, tá certo? Muito bem. Então não fazia muito tempo. Agora, eu quero que você abra sua Bíblia, se estiver aí na sua mão, se não tiver, não tem problema. Eu vou pedir para a nossa editora novamente colocar na tela Gênesis capítulo 5 e versículo 3. Gênesis capítulo 5 e versículo 3. Olha que interessante o texto. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o seu nome de Sete. É o mesmo Sete que está falando no texto anterior. Então, a pergunta, quantos anos tinha Caim quando matou Abel? Com este texto eu respondo para você, só que não é agora não. Eu vou chamar o intervalo, você toma uma água aí, um cafezinho, rapidinho. Quando eu voltar, eu explico quantos anos, por dedução, nós descobrimos que tinha Caim quando matou Abel, tá bom? Não sai daí não, já estou voltando. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando quem foi a mulher de Caim. E nós já aprendemos alguns detalhes importantes para responder isso aí. Porque de repente você é evangélico, você anda com a sua Bíblia, você vai para lá, vem para cá, e todo mundo te conhece, que nem no Rio de Janeiro, o crente é chamado de Bíblia. O crente é chamado... Mas aí a pessoa pergunta para você, você não sabe responder? Fala, tá vendo? Caim foi lá para a terra de Nod e conheceu uma mulher. Não, não é isso que o texto está falando, porque agora você já sabe que conhecer significa na Bíblia, teve relação e ela gerou. Tem outro significado também de conhecer, olá, tudo bem, mas nesse caso específico, pelo contexto está provado que conhecer significa gerou filhos. Muito bem. Agora eu li o texto que já foi colocado na tela que dizia assim, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o seu nome de Sete. Então vamos lá, viveu 130 anos. Agora pensa comigo, se Eva, quando gerou Sete, disse que Deus deu para ela um outro filho no lugar de Abel, que Caim matou, então não fazia muito tempo. Concorda comigo? Se foi no lugar de Caim, não fazia muito tempo. Ora, se Adão tinha 130 anos quando nasceu Sete, e não fazia muito tempo, então vamos por dedução, Caim devia de ter aí por volta de 128 anos. Vamos por dedução? 127, 128, não é isso? Não fazia muito tempo. Então, por dedução, nós chegamos a essa conclusão. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler mais um texto. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 5, versículos 4 e 5. Eu vou pedir para a nossa editora colocar o slide aí na tela para você acompanhar. Você anota no seu caderninho, no seu bloquinho de rascunho, depois você confere na Bíblia. Então vamos lá. Diz assim o texto, e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. Tá vendo? Então ele tinha 130 anos quando nasceu Sete. E depois que ele gerou Sete, ele viveu mais 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos. E morreu.
Bom, agora um outro detalhe importante, olha só. Adão gerou filhos e filhas. Agora eu pergunto para você, se está no plural, é mais de um. Concorda comigo? Homem, nós já sabemos o nome de 3. Caim, Abel e Sete. Mas gerou filhos e filhas, então tem mais. E filhas? A Bíblia não traz o nome de nenhuma filha. Agora eu vou contar uma coisinha para você interessante. Segundo a tradição judaica, Adão e Eva tiveram 60 filhos. 60 filhos. 33 homens e 27 mulheres. 33 homens e 27 mulheres. Você acha muito? A senhora que está me assistindo, a senhora acha muito 60 filhos para quem viveu 930 anos? Não é. Não é. Sabe por quê? Eu tive uma aluna que, quando eu estava dando essa aula, ela disse que a avó dela, a avó dessa minha aluna, teve 23 filhos. 23 filhos. Documentado, 23. Eu já vi até gente dizer mais, mas esse é um caso provado, né? Foi minha aluna, a avó dela teve 23 filhos. E viveu 95 anos. 95 anos. Então veja, primeiro casal, né? Primeiro casal ali, não tinha ainda, vamos dizer assim, poluição, alimentação, tudo fresquinho, tudo novinho, viveu 930 anos, gerou filhos e filhas. Eu acho que 60 é um número razoável, você não acha? Mas ainda que não seja, mas eles povoaram ali com os seus filhos. Bom, conclusão. A pergunta, quem foi a mulher de Caim? 2 alternativas. Tem 2 alternativas. Escreve aí no seu caderno. 2 alternativas. Ou foi uma de suas irmãs, ou foi uma de suas sobrinhas. Não tem outra possibilidade. A esposa dele, ou foi uma de suas irmãs, ou foi uma de suas sobrinhas. Mas aí, a senhora que me assiste, o senhor, o moço, a moça, o telespectador pode falar, mas espera aí, mas casamento consanguíneo, casamento entre irmãos, parentes assim de primeiro grau é proibido. É verdade, mas depois da lei. Antes da lei não tem nenhum documento dizendo que era proibido. E nós encontramos nas civilizações antigas casamentos entre irmãos. Por exemplo, no Egito. No Egito, quando nós estudarmos o período que Moisés passou no Egito, nós vamos ver casamento entre irmãos. Até para preservar ali o poderio, a família no poder, a dinastia no poder. Então, não havia outro problema, não havia outro jeito, outra condição. Não havia outra condição, só tem esse jeito. Ó. Se Deus fez o primeiro casal e pediu que o primeiro casal multiplicasse, povoasse e enchesse a terra, então os primeiros relacionamentos só tem essa alternativa, entre irmãos, né? Ou entre a sobrinha. Pode fazer esse cálculo aí, não tem outro jeito. Então a resposta é, quando perguntarem para você, quem foi a mulher de Caim? Aí você responde, olha, ou foi uma de suas irmãs, ou foi uma de suas sobrinhas. Não tem outro jeito, tá certo? Entendeu? Bom, e importante você explicar para a pessoa também, olha, mas a Bíblia só fala o nome de 3 homens, filhos de Adão, porque eles estão fazendo parte desse episódio, do que aconteceu. Foi um fato marcante. O primeiro assassinato, o irmão matar o seu próprio irmão, isso já marcou, então foi registrado, né? E quando Eva teve o outro filho, ela ficou feliz, né? Porque ela tinha perdido um, então ela mesma fala, Deus me deu outro no lugar.
de Abel, que Caim matou. Interessante que Sete é uma pessoa piedosa também, como Abel era. Sete vai formar a linhagem dos filhos de Deus, das pessoas que temem a Deus, porque a linhagem caimita, a linhagem de Caim, não temia a Deus, não temiam a Deus, não temiam. Então, a Bíblia faz essa distinção entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Aí você vai falar assim, mas escuta, mas não tem nome de outras pessoas? Não, porque os outros não aconteceu nada relevante para que o escritor registrasse, né? O autor, o nosso Deus, achou importante que fosse registrado esse fato. Por exemplo, quando você assiste um filme, não tem o figurante? Tem figurante. Uma vez uma irmã chegou para mim, falou, pastor Antônio, eu trabalho num canal de televisão, e vai ter um tipo de uma novela, um seriado lá, e me chamaram. Eu trabalho na área de limpeza e me convidaram para ser figurante. Tem algum problema, pastor Antônio? Vão me dar um cachezinho? Eu falei, não tem nenhum problema, você vai trabalhar normal. Aí ela trabalhou, falou o dia que ela aparecer. O dia que ela ia aparecer naquele episódio. Aí eu fui assistir, né? Fui assistir, porque em consideração àquela pessoa. Aí o que aconteceu? Eu assisti, não a vi na cena. Aí eu encontrei com ela, eu falei, mas eu não vi. Ele falou, não, o senhor lembra aquela cena que tinha um restaurante e tinha uma senhora de costa? Era eu. Ela era figurante, só não aparecia o rosto dela, mas ela fez um papel. Mas por que eu estou falando isso? Para você entender. Ele gerou filhas e filhos. Quantos? Não sei. Segundo a tradição judaica, 60. 33 homens e 27 mulheres. Mas não cito o nome de nenhuma mulher, porque não houve nenhum fato relevante. Né? Tá certo? Então tá entendido esse ponto? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo e na volta eu faço uma recapitulação para você dominar esse assunto, tá? Não sai daí não, já estou voltando. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, estamos estudando história dos hebreus e o ponto de hoje é quem foi a mulher de Caim. Se você não pegou os dois blocos, eu vou fazer uma recapitulação rapidinho agora, você vai entender. Primeiro ponto importante que precisa ser entendido, porque qual que é o argumento dos céticos? Os céticos chegam para a pessoa, e eles também leem a Bíblia, mas interpretam de maneira errada. E chega falando, tá vendo? Ó, a Bíblia fala que saiu Caim diante da face do Senhor, habitou na terra de Nod, então ele chegou numa terra, já encontrou um povo lá, do lado oriental, e conheceu a sua mulher. Então, ó, existia um outro povo já. A ideia do cético é essa. Por isso é importante aprender isso aí. Então você vai explicar para a pessoa. Não, primeiro Nod significa errante. A palavra Nod, né? Que ele foi habitar lá, do lado oriental. Tem esse significado no hebraico. E ele era um errante mesmo. Então a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, a palavra conheceu, não significa que Caim foi para uma cidade, foi lá para a cidade de Nod, né, como querem os céticos, chegou lá na cidade de Nod, viu uma mulher lá, oi, tudo bem, muito prazer, como você vai? Eu sou Caim, estou saindo. Não é isso, não é isso. A prova do nosso argumento é que no texto de Gênesis 4:1, a Bíblia diz, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim. Mas veja, como pode um negócio desse, se ele já conhecia Eva? Ele já conhecia Eva, ele já estava vivendo no paraíso, foram expulsos. Então, conheceu é um termo colocado aí que quer dizer o quê? Manteve relação com ela e ela engravidou. É só isso. Primeira coisa que precisa aprender. Segundo detalhe, quantos anos tinha Caim quando matou Abel? Então, por dedução, nós entendemos o quê? A Bíblia fala em Gênesis 4:25 o seguinte, e tornou Adão a conhecer sua mulher, ora o termo conhecer de novo, então não tem mistério, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, então você vai falar para o cético que vier com conversinha fiada, né, conversa mole, você fala, não, conheceu aqui não é
conhecer, de olhar para uma pessoa, muito prazer, não, é ter relação. E ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, agora que é importante, olha, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ora, se Eva usa esse argumento, Deus me deu outro filho, significa que não fazia muito tempo. Concorda comigo? Se ele foi dado no lugar de Caim, no lugar de Abel que Caim matou, não fazia muito tempo. Muito bem. Agora, quantos anos tinha Adão? Porque Adão foi criado adulto, tá certo? Mas depois que começa a contagem, quantos anos ele tinha? Então foi criado adulto. E aí começa a contagem dele, tá certo? Quantos anos ele tinha então? Aí nós vamos para um outro texto importante, que está em Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Então já sei duas coisas. Ora, se Eva falou que Adão teve um filho e pôs o seu nome de Sete, e ela disse que Deus deu no lugar de Abel que Caim matou, e a Bíblia fala que eles tinham 130 anos, que Adão tinha 130 anos, está na mesma faixa etária, então, se não fazia muito tempo, nós podemos deduzir que Caim tinha por volta de 128 anos quando matou Abel, tá bom? Ah, mas não, a idade eles viviam bastante, a época, tudo natural, o homem tinha saído da forma naquela época, não se preocupe com isso. Muito bem. Aí a Bíblia fala assim, em Gênesis 5, 4, Gênesis capítulo 5, versos 4 e 5. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu, 930 anos e morreu, que são os 800 mais os 130. Bom, gerou filhos e filhas. Filhos e filhas, olha a dedução de novo. Ora, a Bíblia não traz o nome de nenhuma filha. Mas fala que durante esse período gerou filhos e filhas. Mais do que 3 filhos, eu tenho certeza. Não tem dúvida disso, né? 3 têm o nome, porque são os personagens importantes daquilo que aconteceu. Os outros não aparecem, mas sabemos que são filhos e filhas. Então, se alguém fosse montar um cenário, montar um filme, uma novela com esse fato, ia colocar mais pessoas, mulheres, homens. Concorda comigo? Então, aí eu citei aqui um exemplo, que eu tive uma aluna, que a avó dela teve mais de 20 filhos. Mais de 20 filhos. E talvez você até conheça. Talvez você até conheça alguém que teve mais de 20 filhos. Ora, para quem viveu 930 anos, ter, segundo a tradição judaica, isso não está na Bíblia, isso já é tradição. Mas tem sentido ter 60 filhos. 33 homens e 27 mulheres. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. Né? Então tinha ali uma populaçãozinha ali, um grupo de pessoas crescendo, filhos e se casando, aí vem... Então, a dedução, só tem 2 possibilidades. Agora, para fechar o assunto, só 2 possibilidades. Quem foi a mulher de Caim? Só 2 possibilidades. Ou foi uma de suas irmãs, ou foi uma de suas sobrinhas. Tá certo? Bem, aí vem uma outra questão. Ah, mas casamento consanguíneo, casamento entre irmãos é proibido na Bíblia. É verdade, é proibido a partir da lei. Mas a lei está lá na frente. Moisés vem, recebe a lei de Deus, depois lá na frente, aí o mundo já estava povoado. Aí já tinha muita gente. Aí vem uma lei. Até porque nós encontramos na história, na época de Moisés mesmo, no Egito, o casamento entre irmãos. Se você estudar os faraós, você vai ver, por exemplo, a história de Hatshepsut, a rainha Hatshepsut, que governou o Egito. Nós vemos casamento ali, entre irmãos, ela com o próprio irmão, tá? Mas depois da lei, aí é proibido o casamento consanguíneos, tá bom? Entendeu quem foi a mulher de Caim? Gostou da aula? Bem, agora, nós vamos encontrar na Bíblia um detalhe importante. 2 linhagens.
os descendentes de Sete, os setistas, e os descendentes de Caim, os cainitas. Porque Caim levou uma de suas irmãs ou uma de suas sobrinhas e foi embora, saiu do grupo. Porque Nod significa terra errante. Aí ele foi embora e lá ele construiu lá. Ele teve filhos, a Bíblia fala dos filhos, enfim, dele. E aí o que acontece? Formou um povo. Então, só que eles não temiam a Deus. Então nós chamamos a linhagem cainita de filhos dos homens, né? Filhas dos homens. Nós vamos usar esse termo mais para frente um pouquinho. E a linhagem setista, nós usamos o termo filhos de Deus, porque temiam a Deus. Não é assim hoje? O crente não é filho de Deus? Nós somos todos criaturas, mas o crente não é filho de Deus porque teme a Deus? Quem está no mundão, que não quer compromisso com Deus, é chamado o quê? Não é filho de Deus, é só criatura. Não é assim que nós aprendemos? Então tá, na próxima aula nós vamos estudar o motivo do dilúvio. Por que Deus decidiu exterminar a humanidade salvando uma única família, a família de Noé? Na próxima aula é importantíssimo ponto. Não vai perder, tá bom?